Olá pessoal, sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem no Brasil, de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Hoje vamos contar a história do primeiro presídio do estado do Paraná. Vamos falar do presídio do AU. O presídio do AU foi pensado para ser a primeira penitenciária do estado do Paraná. Sua construção foi um dos motivos da visita do imperador Dom Pedro II a Curitiba em 1880. No entanto, os planos não vingaram e anos depois, o espaço foi cedido para a criação de um hospital para alienados. Antes de ser um presídio, nesse local estava instalado o Asilo de Alienados Nossa Senhora da Luz. A obra do hospital levou quase 8 anos para ser concluída, e ele foi inaugurado em 25 de março de 1903, na região do AU, na cidade de Curitiba. Embora fosse uma das construções mais modernas na época, o hospital funcionou por pouco tempo, até a inauguração da segunda sede em 1907. O Hospício Nossa Senhora da Luz surge como um local para abrigar os alienados mentais na cidade e pode ser considerado a primeira instituição psiquiátrica do Paraná. Até então, os indivíduos considerados loucos permaneciam trancados nas casas de familiares, perambulavam livremente pelas ruas, eram levados para as poucas celas especiais que havia na Santa Casa de Misericórdia ou eram enviados para a cadeia civil de Curitiba, sendo encarcerados com bêbados, desordeiros, prostitutas e outros elementos. Com o surgimento do Hospital Nossa Senhora da Luz, a loucura passa a ser caracterizada então como uma doença especial. O Estado não dispunha de uma penitenciária e se propunha a assumir o espaço a troco de construir um novo prédio para o asilo. A reforma do local terminou em 1908 e no ano seguinte, a Penitenciária de Curitiba, primeiro nome concedido ao presídio do AU, recebeu os primeiros detentos. Poucas pessoas sabem, mas quando funcionava o manicômio e o presídio, no subsolo haviam as chamadas masmorras ou solitárias. Eram espaços destinados a internos do manicômio que possuíam dificuldades de permanecer no ambiente em comum dos internos. Já no presídio, o espaço era destinado a detentos violentos, difíceis de se lidar e que colocavam em risco a vida da população carcerária. Muitos deles ficavam até 2 anos nas solitárias. O tamanho desse espaço era de apenas 2 metros de comprimento por 1 de largura, sem janelas, contendo apenas uma pequena portinhola na porta da cela. Essas masmorras ou solitárias foram desativadas na década de 70. Assim, seus quase 800 presos foram transferidos para o Centro de Detenção e Ressocialização de Piraquara e São José dos Pinhais, no Paraná. Em 2018, o local foi destinado à instalação do Fórum Criminal e dos Juízos Especiais do Centro Judiciário de Curitiba, que funcionam lá até hoje. Embora seja do imaginário e que ao longo dos anos foram criadas pela população, pelos agentes penitenciários e os próprios presos, tudo o que se conta é de arrepiar. Uma das lendas por trás do presídio AU é a de um palhaço que supostamente assombrava presos que cometeram crimes de violência contra a mulher. O mais curioso nessa história é que durante a década de 1970, um tarado realmente cumpria a pena no local por atacar mulheres com uma serra elétrica enquanto usava roupas de circo. Na década seguinte, foi a vez de outro fantasma assombrar o presídio. Este seria o espírito de um rapaz que, após contrair uma doença de uma namorada loira,
passou a andar de moto espirrando ácido no rosto das loiras que encontrava pelas ruas. Condenado, foi levado ao presídio, onde anos depois morreu. Corriam lendas de que, mesmo morto, ele ainda saía nas noites de lua cheia com sua moto para seguir com sua vingança. Alguns agentes penitenciários que trabalharam no presídio do AU relataram o que costumavam ver dentro do local. Tinham galerias onde ninguém gostava de trabalhar à noite. A gente descia em dupla e voltava porque o som era estranho e não era barulho de preso conversando. Uma vez, um preso foi pego no pátio e colocado no castigo. De madrugada, durante a ronda, esse mesmo preso foi visto andando pelos corredores. Foram verificar e não encontraram nada. Então partiram para a cela em que deveria estar e o encontraram morto. Ele tinha se enforcado. Dizem que na sexta-feira 13 à meia-noite, as almas dos presos mortos no presídio AU se encontram na frente do presídio e você pode falar com elas. Uma das histórias que mais chama atenção envolve a famosa brincadeira do copo. Essa ninguém sabe se realmente aconteceu. Há quem diga que sim. Mas o que sabemos é apenas a lenda. Dizem que os presos fizeram a brincadeira do copo, invocaram almas de presos que tinham morrido ali, e no outro dia, todos da cela estavam mortos. Outros dizem ter visto uma bola de energia, uma bola de fogo que aparecia nos corredores do presídio, atravessando paredes. Há também a história de que habitava no presídio o homem com uma cartola e que ele saía andando pelos corredores na madrugada, assombrando os presos. Reza a lenda que no antigo manicômio havia um paciente chamado Zé, que costumava bater panelas à noite e que dava comida na marra para os outros enfermos que se negavam a se alimentar. Dizem que ele morreu de tuberculose, mas seu espírito continuou no mesmo local. Em 1908, o manicômio virou presídio, porém o fantasma do Zé permaneceu lá. Então, nas noites sem luar de madrugada, era possível ouvir batidas de panelas entre os corredores. Sem falar que quando alguns presidiários eram impedidos de se alimentar ou faziam greve de fome, aparecia um senhor tentando colocar comida na goela deles, que falavam ser Zé. Reza também uma lenda que Toinho era um rapaz religioso com poderes sobrenaturais que foi julgado injustamente por um crime que não cometeu. Uma madrugada, um anjo apareceu em sua cela e disse: "Você foi encarcerado por algo que não cometeu. Portanto, todas as sextas-feiras de lua cheia, você criará asas para voar onde quiser. Porém, antes da meia-noite, precisará estar de volta ao presídio." Assim, este homem passou a ter asas nas noites em que o querubim especificou. Uma vez, ele tentou voar pela janela, mas naquele mesmo instante, este rapaz teve um ataque cardíaco. Por isto perdeu o equilíbrio e suas asas bateram na parede. Os guardas ficaram assustados ao ver um rapaz morto com asas no chão. A cela onde este homem morou foi pintado um par de asas em volta da janela com suas próprias penas que foram coladas nesta mesma parede por outros colegas. Dizem também que nos anos 80, no presídio AU, existia uma transexual loira que atendia pelo nome de Rapunzel. Em algumas noites, uma voz misteriosa dizia: "Rapunzel, jogue suas tranças." Desta maneira, os cabelos dela cresciam rapidamente e viravam 2 tranças quilométricas. Dizem que, às vezes, as tranças dela ultrapassavam os muros. Por isso, através delas, alguns presos escapavam e alguns traziam materiais suspeitos ao local. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou no Brasil. Espero que tenham gostado. Por favor, deixem seu like, seu joinha e toquem no sininho. Daqui 15 dias estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui no Limite da Imaginação. Até mais.